Olá pessoal, eu sou a Camila do Ateliê Girassol e hoje a gente vai aprender como fazer esse porta-copos aqui de Natal. Ó, ele é a mistura de verde com branco, mas você pode escolher as cores que você deseja fazer, tá bom? Então bora pro vídeo. Do que nós vamos precisar para fazer esse porta-copos? Aqui a linha verde, o fio de malha, né? E o fio de malha branco. Nós vamos usar essas duas cores, mas se você preferir, você pode fazer só com uma cor e da cor que você desejar, tá bom? Nós vamos iniciar com o tom verde. Nós vamos usar a agulha. Aqui eu tô usando a agulha número 10, tesoura, agulha de tapeceiro e aqui é uma etiquetinha para finalizar e dar aquele charme na peça. Bom, para iniciar essa peça, nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Aqui eu vou desenrolar um pouco do fio, do rolo, né? E vamos iniciar o nosso círculo mágico. Para fazer o círculo mágico, nós vamos dar uma volta nesses dois dedos, prender aqui, vou pegar a agulha nessa posição e dar uma laçada. E vou fechar essa laçada, e aqui temos um ponto. Agora, nós vamos fazer outros pontos, sempre pontos baixos, tá? Então, já foi um, esse é o segundo ponto, o terceiro ponto, quarto, quinto e sexto. Agora, eu vou fechar o nosso círculo mágico para ver se vai ser necessário mais algum ponto. Opa. Não vai ser necessário. Então, eu vou fechar. Para fechar essa carreira aqui, nós vamos pegar essa laçada do último ponto, vir aqui no primeiro ponto, colocar a agulha nessa posição, de trás para frente, pegar a laçada e puxar para trás. Aqui eu vou segurar, vou ajeitar a peça, vou apertar, né, para ela não ficar muito à vista, à mostra. Vou vir aqui no nosso primeiro ponto, no meio dele, e vou fazer a carreira de aumentos. Aqui, eu sempre venho no meio do ponto, tá? Por isso que eu virei pra ver se a agulha tava indo no lugar certinho. Então, aqui, trouxe pra frente, passei a laçadinha do fechamento aqui junto e vou fechar. A carreira de aumento, ela sempre é 2 pontos na primeira carreira do círculo mágico. Então, sempre vai ter 2 pontos nos pontos da primeira carreira, em cima deles, né? Então, se aqui eu fiz 6 pontos, agora tem que ter 12 pontos. Então, aqui eu já fiz 2, sempre conta, tá, pessoal? Mais 2. E vou fazer até chegar no 6º ponto. Sempre dá altura para não ficar apertado. Aqui não tem necessidade de fazer os pontos bem apertados, tá? Opa. Que o meu círculo mágico, ele abriu. Aqui eu fiz só um pontinho, eu vou fechar o círculo mágico antes de eu fazer o último ponto da carreira, pra ele ficar no lugar certinho. Então, aqui eu fiz a minha carreira de aumentos. A terceira carreira, ela também vai ter aumentos.
Mas nós não podemos fazer aumento em cima de todos os pontos novamente. A gente tem que fazer um aumento e um ponto sozinho, para a peça não ficar torta, tá? Então, aqui eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior, colocar a agulha para trás, puxar a laçada, que eu vou segurar. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fechar. E tem um gato passando aqui. Aqui puxei, fiz o fechamento. Aqui já é o primeiro ponto da minha carreira. Como eu disse, essa terceira carreira, ela vai ter carreiras de aumento e de ponto sozinho. Nós começamos com um aumento e um ponto sozinho. Só que aqui eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. Vou fazer o contrário. Não tem problema a ordem que você fizer, tá? Um, dois. E aqui dois. Novamente um gato passando aqui para atrapalhar a gente. Dois. Aqui eu tirei o biscoito, né? Que é o meu gato. E vamos continuar. Fiz um ponto sozinho e dois. Um ponto sozinho. E o ponto duplo. Toma cuidado, pessoal, pro ponto ficar bem certinho, não ficar torto. E toda carreira que vocês vão fazendo, vocês vai ajeitando pra ficar bonito, tá? Pra peça não ficar torta, não ficar... Pelo visto, eu já peguei torto. Não abaular, nem nada. No caso aqui, não vai abaular, porque a gente não vai subir carreira. A gente vai fazer só o porta-copos, né? Então, ele é só um discozinho. Mas esse porta-copos, ele é o fundo de um cestinho. Então, a gente tem que ter cuidado com todos os trabalhos, né? Que a gente tá fazendo. Então, aqui, ponto duplo, ponto sozinho, ponto duplo, que ficou torto. Ah, quando você fala que ficou torto, como que é? Pro ponto ficar certinho, se você olhar aqui atrás, o ponto ele sempre tem duas laçadinhas. Pode ser difícil de olhar, mas na hora que você colocar a agulha aqui, ó, tem que pegar no meio das duas laçadinhas. Ó, tá vendo? Então, aqui, peguei no meio pra ficar certinho. Ó, escorregou. Ó. Se eu não pegar no meio, o ponto ele vai ficar torto, tá? Então, escorregou novamente. E aqui, 2 pontos pra finalizar. Vou fazer o fechamento da carreira, mas antes, apertar aqui, arrumar a peça. E agora sim eu vou fechar. Mesmo fechamento, agulha atrás do primeiro ponto, de trás pra frente, pega a laçada e leva pra trás. Segura aqui, aperto e dou continuidade. Aqui na terceira carreira, a gente colocou um ponto sozinho e um aumento. Na quarta carreira, a gente vai colocar 2 pontos sozinhos e um aumento. E assim, se tiver mais carreiras, vai ser na próxima 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, tá? Sempre usando essa lógica. Então, aqui, fechei. Vou fazer já meu ponto duplo aqui. Agora, 2 pontos sozinhos. Sempre dando altura, fechando pra não ficar apertado. Vou continuar aqui, na hora que eu chegar aqui no final, a gente continua com o vídeo.
Bom, pessoal, cheguei aqui no fim da carreira, da quarta carreira, e vou medir a nossa peça. Aqui, ó, ela deu 9 centímetros, quase 10, 9,5, vamos colocar assim. E essa peça aqui que nós finalizamos, ela tem 11, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer mais uma carreira, tá? Pra finalizar. Só que, podemos perceber que nessa daqui, só com 4 carreiras deu certo. Nessa daqui, não. O porquê disso? Porque nós utilizamos fio de malha residual. O fio de malha residual, ele é um fio... Cada rolo, ele é uma surpresa. Um rolo pode vir fino, outro rolo pode vir mais grosso. E dessa forma, vai influenciar também no resultado da sua peça. Então, é sempre importante estar medindo, tá? Então, eu vou fechar aqui pra gente fazer mais uma carreira e finalizar. A próxima carreira vai ser com a mesma lógica dessa última que a gente fez. Nessa daqui, nós fizemos 2 aumentos sozinho. A próxima vai ser 3 aumentos. Então, vamos lá. 3 aumentos, não, me desculpa. 3 pontos sozinhos entre os aumentos. Então, aqui fiz 1. 2. 3. Agora, meu ponto duplo. E vou seguir até aqui o final, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. 1. 2. 3. Bom, pessoal, se vocês acharem muito grande também, vocês podem diminuir e fazer do tamanho da sua preferência, tá? Aqui o ponto duplo. Vou continuar aqui e na hora que eu chegar no final, a gente vai fazer o fechamento junto e a carreira de finalização, tá? Bom, pessoal, eu cheguei nesse ponto aqui, eu achei que a peça tava ficando muito grande. Então, eu vou desmanchar, tá? Isso aqui não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem desmanchar à vontade, não precisa ter medo de errar. Ah, mas vai ficar muito pequeno. Não tem problema. Você pode fazer do tamanho que você achar necessário. Então, aqui, ó, acabou que desfez o último ponto. Vou refazê-lo. E aqui, eu vou cortar o nosso fio. Como que eu vou fazer esse acabamento? Aqui eu dei laçada, vou trazer toda pra frente. Vou vir aqui nesse ponto. E vou levar essa laçadinha lá pra trás. E vim aqui e puxar, ó. Nós desenhamos o fio, ó. Vou arrematar já esse fio aqui pra ele não ficar dançando na hora que a gente for finalizar. E outra coisa que é importante. Eu vou jogar esse fio pra cá, nesse sentido. Porque se eu jogar pra esse sentido aqui, não vai ficar bonita com a nossa correntinha que a gente acabou de fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a nossa agulha de tapeçaria. Você pode usar uma agulha de crochê também, de número menor, pra fazer esse arremate, tá? Vou passar aqui. E vou passar entre os pontos. Ajeita. Pra não ficar muito forçado. Tá ótimo. Vamos já finalizar esse daqui também. Esse daqui não precisa passar por muitos pontos, não. Por quê? O fio, ele fica bem presinho, então não corre perigo de desmanchar, tá? Aqui, ó,
Já tem o nosso disquinho. E agora vamos começar a trabalhar com ponto branco. Deixa eu chegar o verde pra cá. E vamos pro branco. Vou desenrolar um pouco pra ficar mais fácil de trabalhar. Pegar nossa agulha. O início do ponto, né? Eu sempre perco. Achei. Vou vir aqui em qualquer buraquinho desses aqui, das correntinhas. Pôr, na verdade, ao contrário. Pôr a agulha assim, de trás pra frente. E trazer. Ó. E nós vamos fazer os pontos nesses buraquinhos, tá? Então, aqui, passei e vou finalizar no próximo buraquinho. Esse aqui, a gente vai deixar ele, por enquanto, solto, que depois a gente arremata igual a gente arrematou os outros, tá? Então, aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. Opa. Vou fazer por toda a peça o ponto baixíssimo. Pessoal, sempre lembrar de ajeitar os pontos, tá? Aqui deu uma frouxadinha. Vou ajeitar, ó, e puxar. Ó. Aqui, como eu disse, o nosso fio, ele é residual. Então, pode acontecer de ter emendas, ó. Mas não tem problema não, tá? Isso é uma característica do fio. Eu não importo de ter, tá? Mas se você importa, é só cortar, emendar do jeito que você achar melhor. Aqui, ó. Chegando aqui, vamos cortar. Chegando aqui, vou fazer o último ponto. E vou trazer a linha toda pra frente. Aqui eu já cortei ela. E vou fazer o desenho desse ponto aqui. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, que eu acho mais fácil fazer com ela. Vou passar aqui, ó, por baixo dessa correntinha. E vou fazer o desenho do nosso ponto baixíssimo. Ó. Ajeito o trabalho. Aqui, pra não ficar esse espaço em branco, eu vou dar só um lacinho, tá? Pra ficar tudo bonitinho no verso também. E vou arrematar da mesma forma que a gente arrematou os outros pontos. Ele ficou um pouquinho menor, mas não tem problema, tá? Vamos ver quantos centímetros que ficou. Olha, ele ficou exatamente com 10 centímetros. Esse daqui, ele ficou com 10,5. Então, a diferença foi pouca, tá? Agora, eu escolhi uma etiquetazinha pra finalizar, né? Pra dar aquele charme no nosso trabalho. Eu escolhi dourada, porque como o tema é Natal, pra combinar, né? Vou colocar ela aqui na peça. O que que eu vou utilizar? Essas sobrinhas aqui, que a gente cortou da peça, que nós vamos utilizar. Vou vir aqui, vou cortar no meio, pra ficar mais fácil de trabalhar, não ficar grosseiro na hora que a gente passar na etiqueta. Pode usar qualquer um. Aqui eu cortei e ficou meio fininho. Mas acho que esse de cá tá melhor pra usar. Passar na agulha. Vou vir aqui na etiquetinha. Passar a linha, né? Que vou dar a altura
Vou colocar os dois do mesmo tamanho, pra facilitar na hora de passar lá pra trás. Vou passar a outra parte na agulha também, pra gente passar lá pra trás. Vou vir aqui, vou escolher onde colocar. Aqui, como essa linha tinha uma emenda, e a emenda ficou aqui bem à mostra, eu vou aproveitar e vou colocar a etiqueta aqui atrás. Essa é uma forma da gente esconder as imperfeições que tem na peça, tá? Então, eu vou vir aqui, vou passar aqui pra trás, ajeitar, né? Ó, escondeu e tá perfeito. Vou tirar uma laçadinha daqui, vou passar daqui, ó, de frente pra trás. Por quê? Pra ficar o acabamento bonitinho aqui e esconder um pouco o nozinho. Agora eu vou dar esse nozinho que eu acabei de falar. Meu gato passando aqui. Ele adora ficar aqui na mesa e me atrapalhar, trabalhar. Aqui eu dei o nozinho. Vou dar mais um nozinho. Aqui, ó, dei o nozinho e vou esconder. Aqui eu dei o nozinho. Vou utilizar uma agulha de crochê, porque a linha ficou bem curtinha, tá? Se ficar maior, você usa a agulha de tapeçaria ou a agulha de crochê mesmo, que você achar melhor. Vou vir aqui e vou esconder da mesma forma, tá? Essa agulha aqui, ela é a número 1, de 1 milímetro. Então, ela é bem fininha mesmo. Por que que eu não corto aqui? E sim escondo? Porque se eu cortar bem rente ao nozinho, pode acontecer do nó se desfazer, tá? Então, não é legal a gente cortar a linha bem rente ao nó. Porque se ele desfazer, né, a pessoa que tá lá, comprou seu produto, não vai ter a mesma linha pra amarrar de novo. Aqui eu escondo. Ó, se você quiser também pode colocar a colinha ali. Essa tesoura aqui, ela é melhor pra cortar aqui pertinho. A outra já é melhor pra cortar outras coisas. Aqui, ó, finalizamos o nosso porta-copos de Natal. Ficou bem bonitinho, né? Bem festivo. Você pode colocar aqui de vermelho ou fazer aqui onde a gente colocou o verde de vermelho e finalizar com o verde. Ou colocar de vermelho e finalizar com branco, fica a seu critério. Eu amei o resultado, ficou bem charmoso, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar o nosso copinho pra vocês verem. Ó, deu certinho. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, tá? E muito obrigada por nos acompanhar.